Oi, meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dê na telha. Hoje eu tô aqui com a Marcela Diorio. Ela é advogada criminalista, mestre e doutoranda em criminologia pela Faculdade de Direito da USP. E também com a Viviane Cantarelli, que é advogada, mediadora, facilitadora, compositora e presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB São Paulo. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Eu, depois de me formar na Faculdade de Direito, advoguei por 6 meses. E depois eu comecei a me dedicar exclusivamente a ser facilitadora. Só que, ainda assim, continuo fazendo parte em espaços de reflexão sobre o papel da advocacia na justiça restaurativa. Isso porque, quando pensamos em sistema de justiça, a advocacia é importante ator social de cuidado e zelo pela garantia de direitos e que hoje a gente tem muito para refletir sobre mudanças de perspectivas e práticas dentro de uma advocacia mais conectada à comunidade das pessoas, em busca de uma construção de justiça com mais sentido e menos litígio. É por isso que estão aqui com a gente hoje as advogadas Marcela Diorio e a Viviane Cantarelli. Marcela, conta pra gente como que foi esse caminho para chegar na advocacia. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcela Diorio, eu sou advogada, sou também mestre e doutoranda em criminologia pela Faculdade de Direito da USP. E para mim é um super prazer estar aqui com a Vivas e com a Debs, porque foi a Vivas, né, a Viviane, que me indicou, na verdade, a aproximação com a justiça restaurativa. E aí foi na minha formação em justiça restaurativa que eu conheci a Debs. Então, são duas pessoas super importantes aí para mim, duas referências na minha trajetória, como advogada também, porque acho que não tenho nada de tão diferente, né, de alguém que decide estudar direito. Tive uma experiência durante a faculdade de diversos estágios e no final, já pelo 4º ano, eu decidi que eu queria trabalhar com direito penal. E aí fui estagiar em escritório e me formei e fiquei e fiz a minha carreira como advogada, advogada criminalista. Aí teve um período, isso deve fazer o quê? Uns 4, 5 anos talvez, que eu estava numa entre-safra aí de trabalhos. Eu tinha deixado o escritório para trabalhar um período na Defensoria Pública como assessora do Defensor Público Geral aqui em São Paulo, né, na Defensoria Pública Estadual. E aí, saindo da Defensoria, eu estava procurando outras coisas que pudessem me preencher profissionalmente. E foi então que eu descobri a justiça restaurativa. Numa conversa com a Vivas, a gente chegou a trabalhar juntas um pouco nos casos pro bono, que a gente pegava para atender, né, sem remuneração. E aí a Vivas falou: vai lá, faz a formação, porque eu acho que você vai se dar super bem. E depois a gente vai acabar falando disso mais para frente. De fato, mudou a minha visão sobre tudo, sobre justiça, sobre como me comunicar. E hoje eu voltei a trabalhar em escritório, e no direito criminal não é tão fácil assim aplicar, né, justiça restaurativa, porque as possibilidades de conciliação são muito limitadas, mas eu também perdi um pouco essa visão da justiça restaurativa como necessariamente uma substituta da justiça formal. Então, acho que dá para aplicar de outras formas e na própria interação com clientes e com os agentes públicos. Então, obrigada e vamos conversar um pouco hoje. Eu já tô aqui surpresa que foi a Vivas que apresentou para você a justiça restaurativa, não sabia desse detalhe, tô chocada aqui com a coincidência desse encontro.
E perguntar para a Viva se ela também é uma pessoa que não tem nada de fora do normal de escolher estudar direito. Obrigada, Dé. Deixar aqui já um beijo para você e para Mar. Tô super feliz com o convite. Eu achei que você soubesse. Não? Eu até te falei que uma vez a Mar indicou você para alguma coisa. Eu falei, querida, já conheço Débora. Então estamos entre amigas, E tudo certo. sim, sim, sim. Mas, poxa, uma grata satisfação estar aqui com vocês, porque eu tenho vocês em autoestima, tenho muita consideração, muito respeito pelas trajetórias. Poxa, você vai perguntar de coisa normal para mim, a resposta provavelmente vai ser sempre será ou não. Eu Eu sempre tive uma afinidade com o direito, mas não por conta da questão da dogmática, isso nunca me prendeu, mas aquela coisa do lutar pelo justo, pode ser um pouco mala, né? Dizer, nossa, eu sempre fui uma pessoa que buscou lutar por justiça. Mas era coisa assim da escola, de ver um professor sendo folgado com alguém e eu que falava, não vai ser folgado, não. É, alguém maltratando algum funcionário do colégio, e eu ia lá, pô, você maltratou, não pode fazer isso. Então, essa coisa de questionar, geralmente, quando vem uma pessoa muito jovem, questionando muito, as pessoas falam, nossa, você já pensou em fazer direito? Aí eu respondi um grande sonoro não. Eu falei, não, que chato. Minha avó, o sonho da minha avó era que eu fosse bailarina clássica, meu Deus. E desembargadora. Tem uns vídeos assim de aniversário, coisinhas que ela escrevia para mim, que ela tinha certeza absoluta que eu ia ser desembargadora. Esse era o sonho da minha avó. E então o direito sempre teve muito presente assim para mim, porque minha avó tinha feito direito, minha avó fez 3 faculdades, tudo bem que ela vem de uma família branca, então teve acesso ao estudo, mas teve também porque o meu bisavô na época ele bancava muito, falou para 6 filhas mulheres que ele teve, falou assim: vocês vão estudar, porque se um dia vocês quiserem se divorciar, vocês não vão deixar de fazer isso porque vocês dependem financeiramente do marido de vocês. Então, quer dizer, para a época era uma coisa que era muito opcional, né? Então, minha avó, nessa coisa, ela foi se formar, ela foi uma das fundadoras do Ensino Municipal de São Paulo e, portanto, advogada, só que uma advogada que nunca exerceu, né? Como eu que, né, fui indo para a mediação, mas já começando a pergunta, né? Eu fui fazer direito porque eu queria trabalhar, na verdade. Eu tenho uma prima que falou que tinha trabalhava numa empresa que eu precisava estar numa graduação para trabalhar. Aí eu pensei, então eu vou fazer direito. Foi bem isso, assim, sincerona. E aí, fazendo a faculdade, o direito penal, direitos humanos, a coisa do IED, Teoria Geral do Estado, isso tudo foi me fascinando, mas eu também fui tentando buscar, fazer algumas perguntas que eu não obtinha nas aulas de direito. E aí acabei que como eu fiquei falando aqui, a pergunta foi eu falei outra coisa, daí eu vou voltar aqui, tentar ser sucinta, mas eu vou depois né, me formo, pego a OAB, vou advogar, encontro a Má, como ela falou, a gente atua em alguns casos. Bom, mas acho que eu já respondi, né? Como eu fui parar no direito. O resto acho que você vai perguntando, né? Sim, sem Tá, problema, Vi. tá É, bom. bom, e com essas histórias de vocês, né, chegando na advocacia, e eu acho muito legal, Vi, você trazer esse lugar do sincerona, porque eu também só fiz direito porque meu pai mandou. Então, sendo muito honesta, assim, tipo, era mais ou menos legal a ideia do direito pra mim, essa ideia de justiça, mas longe de mim ser a heroína, eu simplesmente fiz porque ele falou, né, meu pai é promotor de justiça, tipo, linda, a opção é essa. Então eu fui lá e fiz. E depois me tornar advogada também foi meio que uma coisa óbvia de terminar a faculdade, aí você tira o AB, aí é advogada. Mas não necessariamente
de que em algum momento eu tivesse me identificado, enfim, né, com isso, até mesmo com a prática, porque eu advoguei só por, sei lá, 4, 5 meses até descobrir a justiça restaurativa. E aí eu queria perguntar para você, Má, que você comentou desse período que você encontrou a justiça restaurativa e isso mudou as suas percepções, até mesmo como advogada. Tipo, como que foi isso, assim? O que você encontrou na justiça restaurativa que fez esse sentido todo? Não, para mim, assim, o que mais fez sentido foi perceber que muitas pessoas buscavam, assim, justiça, sabe? Eu vou procurar um advogado porque esse senso de justiça tinha muito mais a ver com algo que elas precisavam organizar na cabeça, na vida, nas relações com a família ou nas relações com os vizinhos. Eu tinha a impressão que a única ferramenta que essas pessoas tinham, o único recurso, era procurar um advogado, era procurar a defensoria, era procurar ir ao fórum para entrar com uma ação no juizado especial. E muitas vezes a solução não precisava passar pela justiça, né? Eu lembro até, aqui aproveitando a Vivas, não sei se você lembra disso, Vivas, lembra uma vez que uma moça nos procurou com a filha porque elas estavam... o pai, que era o marido, né, da moça, e o pai da menina, elas estavam basicamente sofrendo violência psicológica. Era um cara muito grosseiro, um cara que controlava financeiramente, controlava as roupas, várias coisas, e aí ela foi nos procurar, né, procurar 2 advogadas para saber o que ela poderia fazer, que medidas ela poderia tomar. E aí a gente conversou um pouco com ela sobre justiça restaurativa, mas assim, sem formalizar, sabe? Dizendo, olha, você já tentou falar com ele assim, assim, assado? Você já tentou ter um diálogo? A sua filha colocar os pontos? Anota antes no papel para você ter uma organização melhor das ideias. Pensa também no lado dele, por que ele pode se comportar assim. E aí ela né, ouviu, a gente conversou um pouquinho, e a ideia, na verdade, era que a gente tivesse um caso, né, como advogadas. E daí ela, depois de uns dias, ela ligou pra gente e disse, olha, obrigada, a gente conversou aqui e resolveu. E foi ótimo, né, porque a gente conseguiu organizar e resolver, solucionar as questões delas sem precisar entrar com uma ação e se utilizar da justiça formal. E aí eu acho que entram 2 coisas que eu penso às vezes, né? Que eu até quero perguntar para vocês também. A primeira o advogado, ele é visto muito como um adversário. Quando você está advogando, né? Você está num processo, e nem estou falando do criminal, porque daí muda um pouquinho, mas que tem ali, são 2 partes, você está defendendo uma... por conta de que seja um exemplo mais básico, uma briga de vizinho. E o advogado, ele é muito visto como um adversário, né? Como alguém que vai, às vezes até meio trapaceiro, assim, alguém que vai manipular, que vai... E não é assim, né? Não precisa ser assim, na verdade. Sim. Então, para mim, a justiça restaurativa também vem para quebrar um pouco isso. E a segunda coisa que eu até queria bater esse papo com vocês, aproveitando aqui a oportunidade, eu acho que tem uma dificuldade também sobre, primeiro, né, o papel do advogado, dos próprios advogados ressignificarem e se atualizarem de certa forma, encontrando essa possibilidade de resolver os conflitos de outra maneira, mas também eu acho que pega muito para a advocacia a questão da cobrança, a questão de o advogado ser essencial ou não, porque num processo restaurativo você não precisa necessariamente de um advogado, aliás, Sim. Não precisa mesmo, né? E eu acho que tem ainda um pouco essa resistência também por conta disso, porque como é que eu vou cobrar? Se vai ser só uma conversa, que às vezes é a ideia que as pessoas têm, né? Para que eu preciso de advogado? Por que é essencial? Então, até queria bater esse papo com vocês para ver. Eu sei que a Vivas está na comissão
de Justiça Restaurativa da OAB de São Paulo, para entender como que vocês têm pensado isso, levado isso adiante. É, tá. A gente chegou a atender pessoalmente essa moça ou foi só por Não, a gente telefone? atendeu. No escritório lá na Marquês de Tu, né? Tá. Então acho que eu lembro sim. Eu não me lembro super, mas sim, eu me lembro. É, faz total sentido. Tem até um. Eu não sabia até desse termo. Eu fiz recentemente uma formação na Júris, uma que teve ano passado, que foi na pandemia. Então veio a Kay e o Howard Zer fazer umas aulas, né? E o Howard Zer falou de uma coisa que eu, por exemplo, desconhecia, que parece ter uma cidade nos Estados Unidos que não tem equipe de facilitadores comunitário, no judiciário não tem. E para que eles não, desculpa, deixassem de atender, que os advogados estavam assumindo essa frente, então, sem formação especificamente, mas muito mais, nossa, gente, desculpa, peraí, mobilizados pelos valores e princípios da justiça restaurativa, eles se denominam até advogados restaurativos e eles dialogam entre si para tentar verificar o melhor interesse do seu cliente, mas pensando por um viés dialógico, construtivo, conferindo autonomia para as pessoas falarem também, porque eu acho que faz muito sentido o que você está dizendo, que às vezes nós advogados também somos treinados para beligerância, então a gente é muito apegado a ganhar. A pessoa está até satisfeita em abrir um pouquinho aqui, tá, a jurisprudência conferiria 5% a mais disto para você, mas eu estou em paz sem esses 5, tá tudo bem para mim. Não é uma coisa que você viola uma norma geral de direito, mas também é algo que a pessoa está tranquila. E tem essa coisa, às vezes, dos advogados entrarem num litígio que não está ouvindo a necessidade do seu próprio cliente. Isso até o nosso próprio Código de Ética fala expressamente, que sempre que possível o advogado deve primar pela conciliação, para que o litígio no judiciário seja uma última instância, até por conta também de não movimentar a máquina, de pensar, né, nessa coisa ainda que pro forma da pacificação social incentivando, mas na prática a gente ainda está muito inserida nessa lógica de litígio, litígio, litígio. Então, o que a gente fez nesse caso que você relatou está muito próximo disso, são advogados reverem sua postura de não estamos em nenhum momento desatendendo os interesses do cliente, mas a gente também está ofertando ferramentas para que a gente possa apoiá-los, para que dentro aí de uma perspectiva jurídica, de que sem contrariar normas de... Aliás, me corrige se eu falei o termo errado, que já tem um tantinho de tempo que eu não tenho contato, eu posso estar falando o termo aqui impreciso, mas não violando essas normas gerais de direito público, as partes podem convencionar, né? E o advogado pode estar próximo para orientar, para trocar, enfim. Agora, já falando da parte da advocacia IJR, pensando do processo em si, eu acho que eu já falei bastante aqui, eu de repente jogar a bola de volta para a Débora para comentar um pouquinho, depois eu falo também que acho que seria um tantão aí para falar, ainda não queria também monopolizar aqui. Obrigada, Vi. Eu me identifico muito com o que vocês trouxeram e, Má, muito obrigada pelas reflexões também que você está trazendo, porque esse papo aqui, ele não tá existindo porque eu já sei as respostas. Acho que é bem pelo contrário, assim, porque realmente eu queria trocar essa ideia e ver se caminhos vão se abrindo aqui para mim também. E eu penso que essa coisa da advocacia, né, tá num lugar adversarial, que as pessoas têm até um pouco de receio, e não é nem só ter receio, né, mas na prática mesmo, quando você liga para outra parte, digamos assim, para falar, eu sou advogada da pessoa, nossa, socorro, né, a advogada já contratou advogada, já quer me processar, enfim. É muito difícil ter essa concepção, e aí não só do advogado em si, né, mas da sociedade, da advocacia ser um lugar
de cuidado, né? Tipo, de cuidado e de respaldo e de acolhimento das necessidades daquela pessoa. E que é muito interessante isso, né? Muitas vezes a pessoa só tem o advogado, assim, né? Vai procurar o advogado porque não sabe muito bem o que faz com aquela briga, né? Porque muitas vezes nem é para ser algo jurídico, mas é só uma questão de relacionamento, mas que as pessoas encontram no advogado, na advocacia ou na defensoria esse lugar de cuidado com aquilo, né? Muitas vezes a última forma de lidar com aquilo é procurar uma advogada, enfim. E aí eu acho que isso passa por um lugar da gente se repensar, né, enquanto advocacia, que é ser treinada há muitos anos aí na graduação, principalmente, né, como um lugar de argumentação, porque daí você vai treinar a sua oralidade, porque daí você vai treinar seu convencimento. E também uma coisa que eu acho muito interessante, que por você ter o saber, né, assim, o conhecimento da lei, enfim, rola um pouco o preciso salvar o meu cliente, sabe? Não sei se vocês já sentiram isso, mas eu tinha um pouco na minha cabeça que se sou eu que sei as leis, né, eu preciso de alguma forma cuidar para que aquilo seja respeitado até a última instância, assim, ainda que o cliente fale, meu, não quero, mas eu sei que dá mais, eu sei que pode mais, eu sei que a lei permite, enfim. Então, esse lugar da detenção do conhecimento me levar para um lugar de vou tirar essa pessoa dessa coisa ruim, vou salvar. E que a justiça restaurativa me trouxe uma outra perspectiva de estar junto, né? Que não é salvar ninguém, porque até eu lembro uma vez que a Kay falou para mim que era... Se você acha que você vai salvar alguém, isso já não é uma relação horizontal, né? Porque você tá pressupondo que você tá melhor do que ela, e provavelmente você não tá. E foi muito curioso ouvir esse lugar de estar junto com as pessoas, e não para as pessoas só, né? E aí eu acho que sobre não só essa questão da diversidade, né? Mas como cobrar e o que fazer com toda essa questão, eu colocaria aqui um ponto que para mim é crucial quando a gente vai falar de cobrar isso, que é a justiça restaurativa no Brasil ainda é vista como voluntariado, né? Ela ainda é enxergada como algo que a pessoa faz porque ela é legal. Então, a Marcela é advogada e aí se ela fizer qualquer escuta ou qualquer trabalho que não seja o processo em si, né, seja, sei lá, uma resolução ou outra do conflito, ela tá fazendo isso porque ela é legal, porque ela já recebe como advogada nos outros casos, né? E aí a gente tem a dificuldade de entender isso como profissão, o trabalho da justiça restaurativa como algo extremamente elaborado, extremamente profundo. E aí, obviamente, que o advogado vai ter essa questão também na hora de cobrar, porque a pessoa vai entender aquilo como só uma conversa. E aí, isso eu já passei enquanto facilitadora, de fazer diversas escutas, resolver um conflito e a pessoa falar, mas você só me escutou, né? Sim, sei lá, qual que foi o trabalho envolvido nisso, né? Então, eu acho que passa aí também por uma mudança de encarar a justiça restaurativa não como algo voluntário que você faz porque você acha legal, simplesmente, mas como algo que você se prepara, que você estuda, que você, né, pratica e fica se aperfeiçoando como qualquer outra profissão. Então, eu acho que no lugar da advocacia também cabe esse lugar da justiça restaurativa ser entendida muito como algo que é feito porque é legal. E aí, enfim, acho que tem várias questões relacionadas a isso e que queria colocar aqui um exemplo prático de um dos casos que eu tô atendendo junto com o facilitador Luiz Bravo, né? Que a gente recebeu um caso que o advogado veio junto, né? Vieram 2 advogados junto com a pessoa, com a vítima, no caso. E aí, na hora, eu, que sou advogada, já pensei, putz, lá vem o advogado dizer que tá errado, que é ruim fazer isso, que eles vão processar até o final, enfim. E foi muito incrível, assim, eu realmente fiquei emocionada, porque eu lembro que o advogado não quis se manifestar muito, queria muito que a vítima falasse, e depois quando a vítima disse que queria optar pela justiça restaurativa, ele mesmo falou, eu acho que você tem que fazer o que é melhor para você, e se você preferir, eu não venho mais nesses encontros, né? Principalmente no encontro com o ofensor, enfim, eu não venho mais se você se sentir confortável com isso, porque eu acho que é uma coisa que você precisa lidar, é da sua vida. E ao mesmo tempo que eu achei legal ele falar isso, eu senti que tem um lugar de confiança muito grande, sabe, do advogado, que a gente precisa olhar para isso também, né?
Não é colocar, nossa, a advocacia é horrível. Pelo contrário, é dizer como foi importante ele acompanhar a vítima naquela escuta, porque ela se sentiu muito mais segura para estar naquele espaço e para ser escutada. Então, enfim, falei muito aqui também. Vi, não sei, como que chega para você isso tudo que eu falei aqui? Faz total sentido, Dé. E também, retomando até o que a Má na fala dela, ela trouxe essa coisa, né, o advogado no processo restaurativo. Pode, não pode, deve, não deve, como é que a gente chega, né, nessas reflexões? E aí, trazendo até, Má, um pouco do trabalho que eu e a Débora, o Luiz, que ela citou, as pessoas que estão na comissão, a gente justamente fez algumas conversas sobre o papel Na época a gente até chamava de papel do advogado e da advogada, né, Dé? Aí Sim. teria que ter o advogado. Então eu gostei da solução que a gente está gravando aqui o podcast e tem uma atividade agendada, que é em parceria com o CEDEP, o IDDD e a comissão, que eu e a Dé participamos, e a Dé também está no CEDEP, para debater justamente o papel da advocacia. Então, já falando aqui que quem ouvir a gente pode também checar essa conversa, que a Dé até vai estar também numa mesa, só que com outro tema, mas nesse ciclo de atividades. E aí a gente, enfim, estou aqui tergiversando para dizer que a gente chegou num nome interessante, né, o papel da advocacia. E é isso, Má, que a gente tem se debruçado desde que a gente entrou enquanto Comissão de Justiça Restaurativa no sistema da OAB São Paulo, que vocês, enquanto a comissão da OAB de Justiça Restaurativa, o que vocês acham sobre o papel da advocacia? Então, é um esforço muito grande e a gente, em algum momento, pensou num primeiro esforço, trazer as perguntas e reflexões mais pertinentes e dando o nosso melhor para fazer essas perguntas do que a gente ofertar as respostas. E eu acho que a coisa de ter o advogado ou não na justiça restaurativa, eu acho que é uma conversa que a gente precisa debater coletivamente, conversar com advogados, conversar com facilitadores, conversar com todo mundo, porque eu penso também que a gente chegando e falando pode ou não pode, ou o quanto que isso agrega, o quanto que isso sensibiliza, o quanto que isso fala para pessoas que, vamos supor, você era uma advogada, estou falando agora com a Má, que eu cheguei e falei de justiça restaurativa, e eu também era uma advogada que via uma formação de justiça restaurativa, não fazia muita ideia, e, enfim, nós duas, e a Dé também, a Dé é sortuda, né, Dé? 4 meses aí já conheceu. Eu tive que pisar no, tropeçar um pouquinho. Mas, assim, nós três aqui, advogadas, conhecemos a justiça restaurativa depois da faculdade, né? E fomos sensibilizadas. Então, eu penso também que outros advogados podem ser sensibilizados também. Então, eu gosto muito da ideia da gente construir coletivamente essa sensibilização para essa qualidade de presença e compreender a riqueza, porque a justiça restaurativa fala sobretudo de voluntariedade. Então, como esse exemplo que a Dé traz, que o advogado chega e dá um gelo assim de, né, será que não, né, vai inviabilizar, etc., justamente por não conhecer todos os cuidados que a justiça restaurativa tem. E aí, então, assim, o advogado ou qualquer outro profissional que seja sensibilizado, que conheça a proposta, etc., é um super parceiro, parceira, para a gente fazer um bom trabalho. Essa coisa o advogado ser essencial à justiça. Numa sociedade tão desigual e violenta, é muito necessária a figura de um advogado e uma advogada. Nossa, esses trabalhos pro bono que a Má citou, Dé, por exemplo,
Um deles que a gente atuou, a gente teve uma modéstia à parte, óbvio que eu dou muito mais crédito para a Má, mas, poxa, a gente evitou que um professor da rede, eu não lembro se era jornalista ou professor, Era professor. mas tá, professor, massa, a gente evitou que ele fosse processado. A gente colocou uma tese para falar para o MP refletir se era o caso mesmo de oferecimento da denúncia ou pedir para o juiz se manifestar nesse. Você lembra, Má? Lembro. Mas eu lembro que não foi recebido e a gente conseguiu trancar a ação penal, né? Foi isso, né? Foi. Porque ele estava sendo acusado, era no contexto das manifestações, e ele estava sendo acusado de 2013? ter agredido os policiais, ameaçado, e era um negócio, imagina, a quantidade Sim. de policiais numa barreira policial de uma manifestação, um policial dizia que ele tinha passado uma rasteira, e era impossível. Era um professor Uhum. pequeno, magrinho. A gente lembra disso, né? Nossa, a narrativa do policial. Não, porque ele me deu derrubou 4 policiais, 4, 3, não lembro. E a gente olhou, foi atender ele pessoalmente no escritório, né, Má? Eu e a Má maior que o cara. Bom, vamos voltar aqui para o podcast. Mas obrigada, Má. Só para dizer, Deima, que o advogado e a advogada, numa sociedade desigual e violenta, se faz muito mais que necessário. E, inclusive, no mistério do nosso trabalho, quando a gente está defendendo, inclusive, quem está fazendo algum tipo de resistência ao próprio Estado, o advogado sofre criminalização junto, inclusive. Já sofri cárcere privado em delegacia de polícia, já tive colegas sendo perseguidas enquanto a colega estava saindo de uma delegacia para o DP. Ela pegou a moto dela e foi acompanhando, porque a gente justamente estava desconfiada que podia ter algum tipo de violação no meio do caminho. Um agente da polícia apontou uma arma para ela enquanto ela estava pilotando a moto. E eu não vou aqui narrar tantas outras oportunidades que colegas nossos advogados foram vilipendiados no exercício da sua função, porque estavam justamente defendendo o interesse de quem estava contrapondo em alguma medida o status quo. Então, também tem esse papel da advocacia. A advocacia, quando defende lutadores e lutadoras, também é colocada em xeque o próprio exercício da sua profissão. Esquecem, por exemplo, Sobral Pinto, que era um advogado notoriamente conhecido por seu conservadorismo, mas quando se tratava de defender os direitos dos perseguidos pela ditadura civil-militar, ele sempre se colocou contrário, né, à barbárie que aconteceu aí, que, aliás, hoje em dia, ainda o Brasil se esquece de olhar para isso e reconhecer tantas violações. Mas só querendo dizer, né, que sim, o advogado ele é muito essencial, mas pensando que a gente está lutando também por uma sociedade que as pessoas possam ter autonomia para conseguir resolver as suas questões, ser donas das suas histórias, serem protegidas nos seus direitos mais fundamentais, fica essa questão. O advogado, sim, é essencial, mas a gente está lutando por uma sociedade que não precisasse ter a figura do advogado, porque o advogado existe porque tem justiça. E quando a justiça é de uma esfera estrutural, é muito mais complexa. Mas quando a injustiça está numa esfera privada, eu coloco para a advocacia pensar se a gente está disposto a cumprir com o nosso estatuto de ética, de ofertar no melhor interesse dos nossos clientes, mas vendo potencialidade deles conseguirem se ajustar, a gente se apoia e a gente questiona a nossa presença nessa composição, entende? Então, acho que é muito do a gente pensar junto, elaborar junto e nesse momento aí, né, Dé, que você falou, é um tema super novo, etc, e assim, mas a gente buscar essa solução conjuntamente. Eu acho que grande parte disso passa também por uma reflexão dos próprios advogados. Eu não gosto de falar advogados, tá? Advogadas, não estou Relaxa. sendo machista aqui, é só para facilitar. Eu acho que passa assim, porque uma das coisas que eu vejo também, bom, que eu vejo não, né? Uma das coisas
que existe, assim, eu acho que a advocacia precisa repensar esse lugar de poder do advogado. E é um lugar de poder, não é só que o advogado se acha muito importante, se acha também, né? Inclusive, alguns aí exigem que sejam chamados de doutores, essa coisa, esse bacharelismo aí cafona, antiquado. E então, eu penso assim, putz, por que será que uma pessoa que se sente desorganizada com alguma questão, ela vai procurar um advogado? Por que ela não vai procurar outro profissional? E eu vejo isso também dentro da própria estrutura de justiça, do judiciário. Então, assim, inclusive num processo de mediação, a figura do juiz é muito mais importante do que a figura de um assistente social, de um psicólogo. E não faz sentido isso para mim, sabe? Então, eu acho que também tem essa barreira, como eu vou falar isso? Uma barreira cultural mesmo, né? Do advogado sair desse lugar de poder e querer sair desse lugar de poder, que eu acho que é o mais difícil. Eu lembro que uma vez eu era recém-formada e então eu tinha experiência até então quase que exclusivamente com direito penal, e um amigo me pediu, falou, era uma questão de família lá, ele falou, eu recebi uma cartinha do advogado falando para eu comparecer no escritório para falar sobre o assunto e você não quer me acompanhar? Pediu que eu fosse com favor. Aí eu cheguei lá, foi a coisa mais... E eu nunca tinha ouvido falar de justiça restaurativa e tal, e foi a coisa mais esquisita que eu já tinha visto, porque ficou assim, a gente sentou numa mesa, eu com meu amigo, né, que era o meu cliente de um lado, do outro lado tinha a pessoa da família dele, com quem ele estava brigando lá, e um advogado e uma advogada, e aí o advogado falava assim para mim, doutora, então a senhora diga para o seu cliente que a minha cliente não vai mais, blá blá blá. Aí eu falei, gente, mas por que eles não podem se falar? Estão na frente do outro, na mesma sala, assim, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Sim. Peça pro fulano passar a manteiga pra mim, porque eu não tô falando com ele. Exatamente. E aí, foi curioso porque, tudo bem, eu acho que é o que a justiça restaurativa faz, e como a Débora falou, você faz uma escuta e depois a pessoa fala, bom, mas eu só sentei aqui e falei, e por que eu devo te pagar? Por que isso é algo profissional, vamos dizer assim? E o advogado, na verdade, não sabia fazer o que ele estava fazendo, porque... Sim, não dava para deixar os dois ali, o meu cliente e a outra moça, se matarem, né? Precisaria de um facilitador, mas o que o advogado estava fazendo ali não era nada de facilitador, ele estava, mais uma vez, terceirizando, né, a resolução do conflito. E eu acho que é uma dificuldade de sair desse lugar de poder da advocacia, mas também uma dificuldade de se interessar por novas formas de resolução dos conflitos. Eu vejo que às vezes a justiça restaurativa ela é confundida com uma coisa meio mística, assim. As pessoas acham que você vai fazer uma bruxaria ali e não tem nada a ver, né? É algo que tem muito estudo por trás e que no fim, bom, na minha opinião, está muito mais ligado à nossa natureza, à nossa humanidade mesmo, do que os procedimentos que são adotados na justiça formal. Então, eu acho que, óbvio, né, como a Vivas colocou, tem esse embate sempre, o papel, a importância da advocacia em segurar as arbitrariedades do Estado e pensar ali no melhor interesse do cliente, mas também de se colocar, né, vestir a sandália da humildade um pouco e pensar, porque é muito difícil, né, você sair desse lugar. A gente brinca, né, vocês falaram que a Vivas falou que a avó queria que ela fosse desembargadora, a Débora, o pai é promotor e falou vai estudar direito, e no meu caso foi um pouco parecido, eu queria ter feito, sei lá, ciências sociais, e daí meus pais falaram, vai fazer direito, é parecido, você vai ver. E não é parecido nada, sabe? Sim, sim.
Tanto Que que, golpe! tanto que depois eu me Isso. formei em História. Eu fui também fazer faculdade de História porque eu senti que faltava um aporte ali de humanas real, uma formação intelectual mais profunda, entendeu? E é isso. Então, pensando, né, para os nossos próprios familiares, assim, ter um filho, uma filha advogado é uma coisa... eu não tô querendo dizer um status de classe, mas estou falando, é algo que conforta, entendeu? Ser advogado. Sim. Então, não é só a própria advocacia que se vê assim, mas ela é vista dessa forma. E eu acho que a gente tem que lutar para quebrar esse gelo aí. E até Sim, seria Má. muito bom se tivesse, desculpa, Dé, mas é bem curto. A gente tem até formalmente, muitas universidades incorporam filosofia, sociologia, etc., mas também, não vou entrar aqui, mas eu acho que é muito pro forma, digamos assim. É, o que o Então, pessoal chama de antes perfumaria tivesse, Má. jurídica, né, nos cursos jurídicos. Antes tivesse, é super pro forma. Dé, desculpa, Não, por imagina, eu favor. ia só falar que eu achei incrível que é esse lugar, né, do quando fala, ah, ciências sociais não vai fazer direito porque é parecido, a minha sensação é que, e aí juntando com o que você trouxe, Má, que eu acho incrível, que não é só essa sensação de poder do advogado, né, mas do direito em si, é que eu sempre vi o direito nesse lugar de onipresente, sabe, e de onipotente, de que não precisa de mais ninguém para ele funcionar, não precisa de mais nenhum saber para ele funcionar, porque ele é incrível só. Então, por que que na mediação a gente vai ouvir o que a assistente social tem para falar se o juiz está ali? Cara, se o juiz está na sala, por que que alguém vai parar para escutar uma psicóloga, né? E aí, trabalhando já pelo CEDEP, né, que é uma ONG, enfim, com projetos ali na região do Capão, eu fui ouvir o outro lado, que seriam as psicólogas e as assistentes, né, dos serviços de lá, e, cara, elas falando que os relatórios delas são exatamente um qualquer papel, assim, porque independente do que elas vão escrever ali sobre o adolescente ou sobre qualquer outra questão, né, é ignorada, assim, pelo juiz, porque, assim, o que que aquela psicóloga tá falando? Então, eu acho que isso é um sintoma que não é só da advocacia em si, né, que eu vou resolver o problema dessa pessoa. Tipo, talvez não, né? Porque precisa de muito mais outras coisas para essa questão ser lidada de uma forma diferente por essa pessoa de forma mais autônoma. Então, eu acho que é um sintoma, assim, do direito, que até isso que vocês falaram da faculdade, eu amava o começo, porque tinha algum tipo de É, reflexão sobre a vida, né? Só que ao mesmo tempo era sociologia do direito, filosofia do direito. Eu ficava, meu, que apego, tipo, que apego, a gente tá falando sobre outros saberes e tem que caber isso aqui dentro, né? Então, eu fico pensando que a justiça restaurativa é um convite para exatamente essa humildade, Má, de você se lembrar, assim, que você precisa, sim, de outras ferramentas e outros conhecimentos para além do livro de lei, sabe? Para além do que está escrito no código. Você precisa de outras ferramentas, outras escutas, se você realmente quer apoiar as pessoas a lidarem de uma forma melhor com seus próprios conflitos. Agora, se você quiser fazer isso para elas, aí você realmente faz lá o que você tem já decorado, já sabe, e tá tudo bem. Mas eu fico pensando que talvez seja um convite para o próprio direito se reconhecer insuficiente, como qualquer outra área do saber e qualquer outra pessoa, porque a gente é insuficiente sozinho. Então, ficou muito vivo isso aqui para mim. eu acho que peguei pesado aqui com a advocacia, mas é porque a advocacia, em tese, ela tá do outro lado, né? Ela tá para defender, como eu falei, os desmandos aí do Estado, mas isso para não falar nos próprios juízes, nos membros do Ministério Público, que aí sim se sentem mesmo donos do pedaço. E até um comentário rápido, né, que eu fico aqui contando o causo. Esse é um Eu adorei. esse Adoro! é um mais recente, que era uma audiência, era um caso criminal, mas era uma ação penal privada que cabia ali, um crime contra a honra, que cabia aquela conciliação prévia, né? E daí o juiz chegou num tom assim super paternal, como se ali ninguém fosse capaz do discernimento, ninguém tivesse discernimento, ninguém fosse capaz de escolher ali o que é melhor. Aí ele falou, olha, eu vou deixar aqui com vocês o fulano, que ele está estudando mediação, sei lá o quê,
fez um discurso lá, saiu, deixou o moço na sala, e aí a gente começou né, a conversar. Por sorte, eu conheci o advogado da outra parte, era um amigo antigo, assim, que eu não via há muito tempo, mas era uma pessoa que eu conhecia, então a gente conseguiu fazer de uma forma bem civilizada, e a gente chegou num acordo. Exatamente pensando nisso, qual era a necessidade, porque a minha cliente, ela não queria que o cara fosse preso, processado, se ferrasse, tivesse que pagar, tivesse que não sei o quê. Ela pediu que a gente chegou a uma conclusão que faz ou menos o seguinte: olha, eu acho que ela se sentiria confortável e com o assunto resolvido se ele fizesse uma formação X lá. A gente queria que ele fizesse uma formação sobre direito da mulher e tal, porque a ofensa tinha sido por aí. E o cliente, né, o outro, né, a parte contrária, o advogado e o cliente, né, que era desse meu conhecido, eles aceitaram e acharam a resolução ótima. E o juiz tinha ficado na salinha do lado só ouvindo. Aí o juiz entrou na sala e desfez, porque ele não achou razoável aquilo que a gente tinha acordado. E não é que a gente tinha acordado uma coisa absurda que seria inviável ou que feriria algum direito indisponível da parte contrária. Foi um acordo super tranquilo. Mas o juiz, do alto do seu tablado ali, entendeu que aquilo não era razoável pela conduta que a gente tinha apontado, pela ofensa que a minha cliente tinha sofrido. E aí ele simplesmente, basicamente, mandou ali pedir desculpa e acabou a audiência. E como a minha cliente não queria, nem eu, a gente não queria aprofundar, né, levar a coisa adiante, a gente falou, não, tudo bem, vamos resolver aqui. Mas assim, uma coisa jamais vista, sabe? Uma coisa mais não funcional possível, assim. A gente conseguiu entrar num acordo, conversando, pensando nas necessidades, ali nos limites de cada um, e o juiz desfez o nosso acordo pelo que ele achava que era ou não razoável. E aí é complicado também pensando na advocacia, né? Toda a relação que você tem com o seu cliente, porque eu não ia ali fazer um discurso sobre justiça restaurativa e como ele estava sendo ou não. Eu tinha ali que segurar a onda também da minha cliente e deixar que ela se expusesse o menos possível, mas incrível para mim, foi incrível. Incrível não, Sim, chocrível. sim. Que acho que isso conecta com também se abrir, né, enquanto direito, para confiar e acreditar que as pessoas sabem lidar com a sua própria vida, né? Assim, precisamos de apoio em uma situação ou outra, mas a gente sabe lidar com a nossa própria vida e ninguém melhor do que a gente para falar do que a gente precisa, né? E acho super importante deixar isso colocado que vocês falaram sobre essa importância, né, da advocacia enquanto defensora, né, de violências e questões praticadas pelo Estado. Enfim, eu acho isso de extrema importância. E a ideia aqui era a gente mesmo explorar desafios de pensar essa transformação da advocacia, essa nova percepção, né, das pessoas sobre os conflitos e os clientes que chegam e como cobrar, enfim, envolvem muitas coisas e o importante é que a gente possa falar sobre isso, né? Meninas, então a gente está chegando ao fim aqui do nosso papo, queria abrir aqui para vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisinha antes da gente acabar por aqui. Dé, queria agradecer você e a Má, amei estar aqui com vocês. E eu quero aproveitar para só fazer alguns ajustes, né, no que eu trouxe antes. Quando eu trago a figura do Sobral Pinto, ele era já um advogado muito reverenciado, com nome, etc. É um advogado famoso na época, então ele não foi torturado, por exemplo, mas a gente na comissão, inclusive, fez um evento no 11 de agosto do ano passado, homenageando justamente os advogados e advogadas, estudantes de direito, enfim, teve um recorte, mas, sobretudo, que resistiram, que foram torturados, que, no exercício da sua função, sofreram, que na época eram jovens advogados, em sua maioria, inclusive estudantes de direito. É só para trazer isso também, para reverenciar a memória deles também. E só colocar também da questão do pro bono que você colocou, a Má também eu esqueci de comentar,
é muito fundamental, inclusive que a própria advocacia, na tabela de honorários dela, preveja outras formas de advocacia não contenciosa, que a nossa tabela é muito voltada para a parte do contencioso, e que pro bono só diz muito também de uma elitização dos próprios agentes, que quem hoje pode se dar o luxo de fazer pro bono, né? Então, é ruim, porque ninguém está rico, né? Mas também é ruim saber também que muitas pessoas poderiam estar sendo remuneradas e trabalhando com justiça restaurativa, mas não o fazem porque justamente não tem fomento. A gente tem uma resolução, vai falando aí de judiciário, por exemplo, que tem dinheiro e poder e precisa, em primeiro lugar, se rever, mas tem resolução do CNJ 225, tem a 288, e cadê as verbas para implementar, para dar trabalho? Então, essa lógica do voluntarismo é muito horrorosa, e como é considerações finais, não vou falar mais, mas super considerações finais, né? Desculpa, Dé. Má, contigo. Não, eu só quero agradecer mesmo, senão eu vou ficar aqui contando mais causo. Queria. E agradecer o convite da Débora, agradecer, faz tempo que eu não via, né, modo de dizer, porque agora é tudo virtual, mas que eu não falava com a Vivas. E também quero agradecer vocês duas por esse trabalho que vocês estão fazendo na OAB, porque eu nunca tinha visto uma comissão tão atuante, no geral, e em justiça restaurativa. Eu acho que hoje é uma das comissões mais atuantes da OAB e tem conseguido dar mais visibilidade para a justiça restaurativa dentro da categoria aí. Obrigada, Má. Obrigada, Obrigada. Vi. E se vocês quiserem também mais informação sobre a comissão da OAB, vai estar na descrição aqui do episódio o @ da comissão, para vocês poderem seguir, se informarem e poderem participar também. E muito obrigada a vocês que ouviram. Se vocês quiserem acompanhar mais, também segue no Instagram do @papodebs, e daqui 15 dias sai um episódio novo. Um beijo!